eu fiz um vídeo bombástico falando que Constantino I fundou o Império Bizantino. Ah, mas foi mesmo. Constantinopla nasceu dele e até o seu símbolo. Mas bora ver toda a história do Império Bizantino aqui, como Roma se dividiu em duas, como Constantino fez Constantinopla, como o Império Romano do Oriente começou e por que ele virou o Império Bizantino. Aliás, o Império Bizantino é lascado na má sorte. Os caras perderam duas vezes, uma para os cruzados e outra para os otomanos, fazendo o Império acabar. Sabe como? Construindo uma muralha gigantesca que teoricamente era intransponível, mas algum filho da p deixou a porta aberta e os inimigos invadiram. E já era. Bora ver tudo isso. No início do século IV, o Império Romano dominava a porra toda. Seu território ia desde o norte da Inglaterra até a Síria. Ele era tão grande que os imperadores não conseguiam dar conta. Então, em 293, o imperador Diocleciano dividiu o império em 4 regiões. Duas que eram governadas por imperadores, os Augustos, e as outras duas que eram governadas pelos herdeiros de cada imperador, os Césares. Mais ou menos, era mó treta. Depois vê lá o vídeo do Constantino pra entender. Assim, Constantino foi nomeado um desses Césares, o imperador do Oriente, e depois de muita porrada se tornou um Augusto, ou seja, o imperador do Ocidente. Fica aí que eu vou te contar essa história da fundação de Constantinopla, é bem interessante. Constantino assumiu o controle da metade ocidental do Império Romano depois de vencer a Batalha da Ponte Milvia em 312 contra o Maxêncio, um rival pelo trono ocidental. Nessa batalha importantíssima, Constantino recebeu uma visão divina, falando que ele ganharia se levasse a cruz para a batalha. Olha que louco, nisso ele vira cristão. Depois vê o vídeo dele para entender. Em 324, Constantino se tornou imperador de todo o Império Romano depois de vencer a Batalha de Crisópolis contra o Licínio, o imperador do Oriente. Com o Império reunificado, Constantino promoveu várias mudanças importantes que lançaram as bases para o Império Bizantino. A primeira delas foi o favorecimento do cristianismo como a religião do Império. Além disso, ele também criou Constantinopla, lá nas margens do Bósforo, que se tornou o novo centro urbano do Império, já que ficava bem no meio de todas as fronteiras. Constantinopla foi construída no lugar de Bizâncio, uma cidade grega muito antiga. Eu falo disso também lá no vídeo do Constantino. O escritor Sosomeno, que viveu no século V, disse que na verdade Constantinopla foi uma escolha de Deus. Segundo ele, Deus apareceu a Constantino e guiou ele até o lugar que seria Constantinopla, onde disse para construir ali uma cidade, mas a cidade já existia há séculos. Constantino foi batizado pouco antes da sua morte, em 337. Aí várias tretas acontecem em Roma, mais governo de 4 imperadores, chegamos em Teodósio I, verdadeiramente o último imperador romano, porque foi o último antes da divisão, que no caso foi a morte dele que dividiu. Depois da sua morte em 395, o Império foi dividido em 2 oficialmente, e agora eram gestões apartadas, nada a ver um com o outro, um no Oriente, outro no Ocidente. Fica aí que já vou contar sobre as torcidas organizadas do Império Bizantino e como isso mudou a história dos bizantinos. Como o foco aqui é no Império Oriental, a gente vai falar bem rapidinho do Ocidental, porque eu já falo bastante nesse meu vídeo aqui, como ele caiu e virou a Idade Média. Mas resumindo, o Império Romano Ocidental já estava na merda antes mesmo de Constantino e só foi decaindo até que em 476 o golpe final foi dado. Aliás, eu vou deixar também esse vídeo aqui sobre o primeiro rei medieval. Mas o Império Romano do Oriente sobreviveu e sobreviveu bem, se tornando grande, forte, fodão no início da Idade Média. E hoje a gente chama ele de Império Bizantino. Eu sei que o termo bizantino é um termo moderno. Em teoria, os romanos do Oriente se chamavam de romanos, mas lá no vídeo do Constantino eu falo um pouco mais sobre o porquê os bizantinos na verdade eram uma cultura misturada e não puramente romanos. Romanos e gregos se juntaram e formaram uma nova cultura, os bizantinos. De qualquer forma, uma grande era estaria por vir no Império Bizantino e o principal responsável por ela foi o grande imperador Justiniano I. Ele se tornou imperador em 527 e era sobrinho e também filho adotivo de Justino I, que tinha sido um guarda do palácio antes de usurpar o trono em 518. Uma das primeiras medidas de Justiniano foi enraizar ainda mais o cristianismo como a religião oficial do império. Na época da sua ascensão ao trono, as religiões greco-romanas tradicionais tinham sido em grande parte proibidas. Justiniano ampliou isso ainda mais e fechou escolas filosóficas,
principalmente a de Atenas em 529, que era um lugar onde os alunos aprendiam sobre as obras dos grandes filósofos gregos, como Platão e Aristóteles, que seguiam as religiões greco-romanas. Aliás, lá na frente, quando a gente vai falar de iluminismo, que o iluminismo voltou e buscou as coisas, a arte, a cultura, a religião greco-romana, é exatamente daí. Então, o Império Bizantino foi sumindo com isso. Lá no iluminismo, lá na frente, isso foi recuperar. É por isso que fala que é a merda da Idade das Trevas e tal, uma besteira, mas é desse pontinho aí da história. Em 1532, apenas 5 anos depois que seu reinado começou, Constantinopla foi atingida pelos tumultos de Nica. Esses tumultos começaram, acredite se quiser, por uma briga entre duas torcidas organizadas de biga. Sim, tinha corridas de biga e a galera torcia. Existiam os azuis e os verdes. As corridas de bigas eram muito populares e estavam conectadas com o poder imperial. Por exemplo, Justiniano era um azul, era do time azul. E antes da treta toda, as autoridades bizantinas prenderam vários membros das duas torcidas e condenaram eles à morte pela treta que eles estavam fazendo. Isso fez com que ambos, azuis e verdes, eles não se gostavam, mas a treta foi tão grande que eles ficaram putos e se juntaram para derrubar Justiniano, que tinha prendido e mandado matar a galera. A primeira coisa que eles fizeram foi invadir a prisão onde os torcedores estavam presos, que ainda não estavam mortos. Depois disso, eles incendiaram a cidade e o caos se instaurou. Esse tumulto durou por vários dias e Justiniano teve que chamar tropas para conter esses malucos. Nessa brincadeira toda, mais de 30.000 pessoas morreram. Me conta, essa curiosidade sobre o Império Bizantino você não conhecia? Então já deixa aquele like gostoso aqui embaixo e se inscreve no Caverna pra gente bater a meta de 100.000 inscritos. Por favor, me ajuda a chegar em 100.000 inscritos, que eu quero botar a plaquinha aqui. Falar, plaquinha, fazer vídeo com a plaquinha, comemorando com a plaquinha, tomando hidromel com a plaquinha, sei lá, tudo isso daí. Esses tumultos causaram muitos danos, mas Justiniano aproveitou essa situação para construir algo grandioso que mudaria para sempre Constantinopla. No local de uma igreja que tinha sido destruída por esses caras, Justiniano ordenou a construção de uma nova catedral, muito mais grandiosa e que se tornaria um símbolo eterno da cidade, a famosa Catedral de Ágia Sofia. Justiniano estava tão cheio de si que após terminar a Ágia Sofia, ou a Santa Sabedoria, Justiniano falou: "Salomão, eu te superei." E aí ele morreu. Não, calma, ele ainda não morreu. E realmente Santa Sofia é maravilhoso, é um lugar maravilhoso. Eu já tive a oportunidade de ir lá e é incrível. Mas vamos voltar, porque além de construir uma catedral, Justiniano também fez uma grande expansão territorial do Império, reconquistando territórios na África do Norte, Itália, incluindo Roma, partes da Europa Ocidental. Ele quase conseguiu todos os territórios do antigo Império Romano. Passou, ó, raspando. E apesar de Justiniano não ter oferecido nenhum apoio, a arte e a literatura também se desenvolveu muito durante o seu reinado. Mas nem tudo são flores, como a gente sabe na história, porque de 1541 a 1542 uma praga assolou o Império Bizantino, até o Justiniano ficou doente, mas por um milagre ele sobreviveu. Só para você ter uma noção da dimensão dessa praga, segundo alguns historiadores, ela dizimou 1/3 de toda a população de Constantinopla. Já existiram várias pandemias na história, várias, não só a nossa aqui não. Para piorar as coisas ainda mais, uma escassez de alimentos que foi causada pelo frio extremo aconteceu no mesmo momento. E olha que da hora, olha que desgraça. Esse frio extremo foi uma mini era do gelo. A teoria é que um pedaço do cometa Halley colidiu com a Terra em 536 e lançou tanta poeira na atmosfera que o planeta esfriou muito. Olha que maluquice. Justiniano I morreu em 565 e com isso a Era das Trevas Bizantina começou. No Ocidente, grande parte do território que Justiniano tinha conquistado foi perdido. No início do século VI, muito da Itália estava sob o domínio lombardo, a Gália estava nas mãos dos francos e as regiões costeiras da Espanha tinham caído para os visigodos. Entre 630 e 660, grande parte do território oriental do Império, incluindo o Egito, foi conquistada pelos árabes, principalmente pelos califados Rashidun e Omíada. Isso enfraqueceu bastante o Império Bizantino, vídeo desses califados aqui. Todo esse caos no Império Bizantino, essa Era das Trevas, durou do século VI até o século IX e no final teve uma crise, onde muitas obras religiosas foram destruídas, um período de iconoclasmo, ou melhor falando, a rejeição dos ícones sagrados. Em 1025, o Império Bizantino estava muito menor, se estendendo apenas pela Turquia moderna, Grécia e os Balcãs. O Império Bizantino nunca mais retornou à Era de Ouro que viveu sob o governo de Justiniano. Só que antes de continuar e falar como os bizantinos se reergueram,
eu quero falar de um negócio muito legal, porque nada é mais legal que uma espada medieval. Quando você segura uma espada medieval de verdade, sente o peso dela e a responsabilidade. Agora imagina ter uma espada medieval aí na sua casa para pôr na parede ou para mostrar para todo mundo. Só que você não precisa ter que voltar no tempo. É só clicar no primeiro link aqui embaixo e ir correndo comprar a sua espada na tenda medieval. Eles têm todos os tipos de espada que você possa imaginar. De espada viking, espada templária, tem até espada de filme, como a espada de William Wallace do filme Coração Valente e, é claro, todas as espadas de Senhor dos Anéis. Olha que incrível! Além disso, os caras embalam e te mandam bonitinho. Tem até cupom de desconto, tá passando aqui embaixo. Clica lá e vai comprar a sua. Voltando pro vídeo, as coisas foram melhorando aos poucos. Após um reinado de quase 50 anos do imperador Basílio II, em dezembro de 1025, o Império Bizantino era a potência dominante nos Balcãs e no Oriente Médio, com fronteiras seguras ao longo do Danúbio, nas terras altas armênias e além do Eufrates. Fica até o final que eu vou te contar uma curiosidade sobre a bandeira bizantina, porque é um P, é um B ao contrário, é um B para frente. O que é esse negócio da bandeira bizantina? Só que essa reconquista heróica não durou muito tempo. Depois de apenas 50 anos, o Império estava de novo lutando pela sua vida. Os nômades estavam entrando na Turquia e nas províncias do Danúbio, e os normandos tinham tomado todos os territórios italianos do Império Bizantino. Nesse período aconteceu o grande cisma do Oriente, em 1054, quando a Igreja Ocidental de Roma se separou da Igreja Oriental de Constantinopla, dando origem ao que a gente chama de cristãos ortodoxos. Vídeo explicando tudinho aqui. Logo depois dessa separação, os turcos seljúcidas estavam passando trator no Oriente Médio, conquistando tudo. Eles dominaram até Jerusalém, ameaçando as peregrinações cristãs, tanto da Europa católica quanto dos bizantinos ortodoxos. Mas os seljúcidas não pararam, foram bater na portinha dos bizantinos. Assim, eles foram chutar a porta dos bizantinos, meter o pé na porta bizantina. Em 1095, os bizantinos não aguentaram mais e o imperador Aleixo I Comneno solicitou apoio militar do Ocidente, clamando ao Papa que ajudasse os bizantinos a expulsar os seljúcidas dali. Isso foi escalando e no Concílio de Clermont, o Papa Urbano II aceitou o pedido bizantino de ajuda militar. Além disso, ele viu a oportunidade aí e exortou os cristãos fiéis a empreender uma peregrinação armada a Jerusalém. Começa assim as cruzadas. Eu vou deixar a playlist completinha das cruzadas aqui para você entender tudo do começo ao fim. Eu falo desde o começo do islamismo e tô indo até o final das cruzadas. Só que lá pra frente, em 1204, os cruzados se voltaram contra os bizantinos. Olha só que reviravolta. E um exército de cruzados do Ocidente saqueou a cidade de Constantinopla. E pior, por algum tempo, os cristãos ainda governaram os bizantinos, os cristãos do Ocidente. Se você tá chocado, a galera na época também tava, porque a ideia de cristãos fazerem cruzada contra outros cristãos era bizarra até mesmo para os padrões da Idade Média. Mas tem algumas razões para isso. O primeiro, como a gente já falou, é o grande cisma de 1054, só que realmente toda essa treta começou quando em 1203 os cruzados estavam procurando dinheiro para financiar uma campanha militar no Egito. Depois vê esse meu vídeo aqui sobre os judeus na Idade Média, os maiores financiadores das cruzadas e não por vontade própria. Bom, os cruzados caíram no conto de um pretendente ao trono bizantino, um cara que queria ascender ao trono bizantino. E ele encorajou os cruzados a viajar até Constantinopla, porque ao chegar lá, esse cara prometeu aos cruzados, se eles ajudassem esse cara a virar o novo imperador bizantino, ele pagaria 200 mil marcos aos cruzados e também ia dar todas as provisões que eles precisavam no Egito. Além disso, ia fornecer um exército de 10 mil homens. Ele também prometeu que colocaria a Igreja Ortodoxa sob a autoridade do papado. Mano, tava muito bom pra ser verdade, mas pega na mentira, porque era impossível ele conseguir cumprir esse acordo. O cara não tinha essa grana, os bizantinos não tinham capacidade de sustentar um exército cruzado, o próprio exército bizantino já tava na merda e pior, nunca que os ortodoxos iam se sujeitar ao Papa, só porque um mané tava falando que eles iam. Para você entender, entre 1180 e 1204, o número singelo de 58 rebeliões aconteceram todo o Império Bizantino. Mano, 58. O negócio tava pegando fogo. E aí os cruzados chegaram lá, ficaram putaços, óbvio que o cara tava mentindo, e resolveram invadir e roubar tudo. Cara, acabaram com Constantinopla. Mas, mano... Bruno, calma. Constantinopla não tinha um muro muito fodão, muito alto, que os otomanos não conseguiram passar? Só depois de meter muita bala, que ninguém invadia? Sim,
Tinha. E a lenda é que os cruzados conseguiram invadir facilmente Constantinopla em 1204, porque eles descobriram uma porta lateral que estava aberta. Simplesmente um filho da puta esqueceu a porta aberta e os cruzados entraram e invadiram tudo. E ainda depois de saquear, eles instalaram um monte de rei ocidental no trono bizantino, como eu falei. Essa merda durou até que um general grego chamado Miguel Paleólogo, e não confundir com paleontólogo, ele é famoso, presta atenção que a gente vai falar melhor do paleólogo no final. Retomou Constantinopla e se coroou como Miguel VIII em 1261. Constantinopla agora estava sob o controle grego de novo, mas seu fim se aproximava. E sim, eu disse grego. O império resistiu até o século XV, mas os imperadores de pouco em pouco foram perdendo sua importância para os líderes religiosos. Só para você ter uma noção como os imperadores caíram aí, em 1395, o patriarca de Constantinopla, Antônio, que era uma espécie de líder da igreja, não era o Papa, vê lá o vídeo dos ortodoxos depois, teve que fazer um discurso explicando por que era importante a galera ainda acreditar e considerar o imperador bizantino. Ele disse: o santo imperador tem um grande lugar na igreja, pois ele não é como outros governantes ou governadores das outras regiões. Isso porque, desde o início, os imperadores estabeleceram e confirmaram a verdadeira fé, todo mundo habitado. Mano, os coitados dos imperadores estavam mal e tinham que pedir, pelo amor de Deus, para alguém dar poder para eles. Acontece que com as crises, as guerras, turcos atacando, os cruzados atacando, o Império Bizantino foi perdendo territórios, perdendo importância, perdendo influência, e no final de tudo só tinha sobrado a cidade de Constantinopla. E essa é a grande curiosidade, o grande engano da galera na Idade Média. O Império Bizantino não caiu em 1453, ele caiu muito antes. Em 1453 só tinha sobrado a cidade de Constantinopla, mais nada. Aliás, os turcos poderiam ter acabado com tudo muito antes, mas o Império Otomano foi deixando a cidade de Constantinopla sobreviver. Ah, deixa os caras lá, dane-se. Vamos dominar tudo em volta e no fim a gente vê o que faz com Constantinopla. O Império Otomano estava conquistando o território bizantino desde o século XIV. Só que em 1453 eles cansaram, sitiaram Constantinopla e capturaram facinho, colocando um fim ao Império Bizantino. Cara, eu vou dar um spoiler que amanhã sai o vídeo da queda de Constantinopla, como é que foi essa batalha. Então se inscreve no canal e fica ligado porque eu vou falar de outra porta aberta. Mas Bruno, e a bandeira? E a bandeira que você prometeu que ia falar pra gente? A heráldica bizantina, aquele P, foi usada desde Constantino e se chama Chi-Rho, Chi-Rho, que são dois símbolos gregos juntos. O Chi é como o X e o Rho é como o P. Isso quer dizer simplesmente Cristo. Então é a simbologia de Cristo na bandeira bizantina. E foi essa bandeira que Constantino levou naquela guerra que ele teve a visão. Existe também, depois, uma bandeira com uma águia na heráldica bizantina. Essa águia tem duas cabeças e representava a conexão do imperador com o Ocidente, como com o Oriente, mas também representava o poder que o imperador tinha e a dominância do Império Bizantino. E por fim, o que parece que é o mais normal, que é aquela cruz vermelha, né, o fundo vermelho, a cruz amarela, com 4 letras B, metade invertida, metade não, ou tudo invertido. Essa bandeira foi adotada na dinastia Paleóloga, lembra dele que a gente falou no vídeo? A águia é da dinastia também, mas esse B invertido está dentro do que se chama de cruz tetragâmica, onde uma cruz divide 4 espaços e a mesma letra era usada nos 4. Todos os Bs em uma direção, ou algumas versões os Bs estavam espelhados ali na vertical. Era uma coisa comum fazer frases que todas as palavras começavam com a mesma letra lá na Idade Média. Isso chama tautograma. E é isso que são os 4 Bs, um tautograma. Mas ninguém sabe ao certo o que eles significam de verdade, porque pode ser, em português, óbvio, né? Rei dos reis governando sobre outros governantes, cruz do rei dos reis auxilia o imperador e até cruz do rei dos reis auxilia a cidade governante, que é Constantinopla. Da hora, né? Então agora você vai clicar aqui e saber tudo sobre o Constantino, o grande, o cara que fundou a capital do Império Bizantino, Constantinopla. Falou!